E ela acabou indo morar num quarto de cômodos na Central, numa casa de cômodos na Central do Brasil, e depois acabou indo para Maré, porque era uma região muito bucólica, e que, na verdade, a Maré era a região do litoral. A Maré fica à beira da Baía de Guanabara. E hoje, não mais, existem algumas ilhas ainda ali próximas à Maré, mas antes, né, nessa época que Dona Orosina chegou, ali era um arquipélago, né? Então, a maior das ilhas era a Ilha do Governador, mas tinham outras ilhas ali. Então, ela acabou indo morar lá e construiu um barraco no Morro do Timbal. O Morro do Timbal é uma das 16 comunidades que formam a Maré. Então, o arquivo, que foi um projeto criado pela Rede Memória dentro do SEASME, é um arquivo que conta, né, a história da Maré, que tem muitos documentos, em vários suportes, fotografia, audiovisual, muita fita de vídeo, fitas cassetes, que já foram digitalizadas também, né? Fitas em VHS de vídeos que também já foram digitalizados, muita coisa de jornal, revista, trabalhos acadêmicos também, porque a gente começou a pesquisar nas universidades e viu que tinha uma produção muito grande sobre a Maré e que essa produção não voltava para a comunidade, né? E aí a gente fez cópia de tudo isso e levou para a Maré, e isso gerou, né, foi um embrião aí do arquivo Dona Orosina. E em 2003, o SEASME recebeu um imóvel também no Morro do Timbal, só que na parte de baixo do Morro do Timbal. E é um imóvel que fica no lugar de mais fácil acesso, pelo menos não tem que subir morro, né? É uma rua que dá para a Avenida Brasil, que é uma via assim, né, de acesso para a cidade, e a linha vermelha e a linha amarela, que são também vias de acesso, né, para vários lugares da cidade. Então, é um lugar bem central dentro da favela, e aí esse espaço a gente chamou a princípio de Casa de Cultura, em 2003, mas em 2006, quando a gente inaugurou o Museu da Maré, aos poucos a Casa de Cultura parou de ser uma referência para os moradores e eles começaram a chamar o espaço de museu. Então, a gente resolveu acabar com o nome, né, Casa de Cultura da Maré, e chamar tudo de museu. Então, a gente desenvolve lá oficinas culturais, oficina de capoeira, de hip hop, de teatro, tudo sempre nessa perspectiva assim, de que é o espaço em que a comunidade tem que estar presente, sempre, né? Então, a nossa preocupação é sempre trabalhar junto com a comunidade, mesmo porque os fundadores do museu e quem está lá, 80% da equipe são de moradores, né? Então, tem algumas pessoas que não moram na Maré, mas que já trabalham na Maré há muito tempo, então já são pessoas que já conhecem muito bem o território e como trabalhar nesse território. Então, a gente tem, sim, algumas pessoas que não são moradoras, mas 80% da equipe é das várias comunidades, né? A gente tem pessoas que moram na Vila do João, que é uma comunidade, Conjunto Esperança, Nova Holanda. Então, assim, Vila do Pinheiro, Morro do Timbal, Baixa do Sapateiro, Bento Ribeiro Dantas, são essas comunidades, né? Algumas das 16 comunidades. Então, essas pessoas são responsáveis pela gestão do museu. E a gente tem hoje, né, uma gestão compartilhada, na verdade, porque eu sou a coordenadora, mas no sentido da palavra mesmo, né? Coordenar. Na verdade, a gente organiza junto as ações. Então, como é que funciona isso? Toda a equipe do museu, e quando eu falo toda, também não é uma equipe muito grande. Então, a gente tem uma equipe de 18 pessoas. Dessas 18 pessoas, essas 18 pessoas se reúnem uma vez por mês. Então, uma vez por mês, a gente se encontra para avaliar como é que foi, sempre na primeira segunda-feira do mês. Então, a gente avalia como foi o mês anterior e tenta organizar a agenda do mês seguinte, né? Do mês que começa ali naquela primeira segunda-feira. Fora isso,
a gente trabalha com GTs. Então, a gente tem vários GTs que a equipe se encaixa nesses GTs para poder agilizar. Então, tem um GT de arquivo, que são as pessoas que estão mais diretamente responsáveis pela organização do acervo arquivístico, da digitalização, né? Então, toda essa parte é o pessoal do arquivo. Tem o GT de história oral, que é o pessoal que está mais ligado a entrar em contato com os moradores, marcar entrevistas, gravar em áudio e vídeo essas entrevistas, depois transcrever. Né? Tem o GT do administrativo, que é o GT que fica mais do dia a dia. Queimou uma lâmpada. Então, essas pessoas se organizam, vamos lá ver como é que a gente consegue dinheiro para trocar a lâmpada. Né? Tem um pessoal querendo usar o espaço para fazer um seminário tal dia. Então, bota isso na agenda. Né? Tem uma visita marcada, repassa isso para um outro GT, que é o GT de mediadores, que é o GT que é responsável por receber as visitas. Mas quem concentra todas essas informações é o GT do administrativo, que vê também a parte de equipamentos. Vamos precisar, hoje, por exemplo, a gente vai precisar de uma lona. Vai lá, arma a lona, o vento levou a lona, né? Mas montamos uma lona de circo, o GT fica responsável por isso. Tem muito capim ali, vamos ver quem pode capinar. Então, assim, essas informações do dia a dia e esse fazer diário é o GT do administrativo que fica responsável não só por concentrar essas informações, como também por dividir essas tarefas com os outros GTs. Aí tem o GT da comunicação, que registra o que está acontecendo no dia a dia, que cuida das redes sociais. Né? Tem outros GTs também que trabalham nessa perspectiva. Então, a gente criou, por exemplo, um GT que é uma coisa assim, que vocês podem ver, mas para que isso? GT comida. Para que serve o GT comida? Bem, porque toda vez que tem uma atividade no museu que envolve comida, esse GT entra em ação. Por exemplo, hoje, que se fez cachorro-quente para a criançada toda, porque ia ter muita criança hoje no museu. Cachorro-quente, prepara, lava tudo, faz tudo. Vai ter laranja, vai ter banana, vamos lá. Então, constantemente, a gente está tendo atividade que envolve algum tipo de comida. Então, a gente criou o GT Comida. Então, assim, a gestão, na verdade, do museu é feita dessa forma, muito compartilhada. Então, as coisas, elas não... tem um GT muito importante, esquecendo de falar, o GT da captação de recursos, porque sem recursos, a gente até funciona, porque a gente já teve um ano em que não tinha recursos o museu, e o museu permaneceu aberto, só que de uma forma muito precária, porque a gente é muito solicitado, visitas o tempo todo, por parte principalmente das escolas locais. São muitos. A Maré é um território que tem 140 mil pessoas, e assim tem muitas escolas, somando às escolas de ensino médio, que são poucas, na verdade são só 5, com as escolas públicas municipais, tanto de pré-escolar quanto de ensino fundamental e educação de jovens e adultos do município, a gente tem 48 escolas só na Maré, nesse território. Então, assim, o tempo inteiro a gente é solicitado para receber visitas ou o uso do espaço para encontros, seminários, formaturas. Então, a gente precisa manter o espaço aberto. Então, nesse ano, isso tem que eu acho que uns 10 anos, mais ou menos, que isso aconteceu, que a gente ficou apenas com 60 mil reais do ponto de cultura, porque o museu é um ponto de cultura. A gente tinha 60 mil reais para fazer a gestão de pagar algumas pessoas para abrir e fechar museu, e as oficinas culturais estavam funcionando. O que manteve o museu aberto de segunda a sábado foram as pessoas que moram lá. Então, elas iam abrir, a gente fazia uma escala, quem pode abrir, quem pode... Porque, assim, não tinha condição de ter uma equipe dessa forma como eu estou falando hoje, com, né, os GTs organizados, cada GT fazendo um trabalho. Não tinha isso, infelizmente, né?
E hoje a gente tem um GT de captação responsável justamente por isso, né? Correr atrás de recursos para poder manter as atividades. E uma fonte de recursos assim que para a gente é muito importante, está sendo, né, muito importante hoje, são as emendas parlamentares. Porque as emendas parlamentares, a gente corre atrás dos deputados federais, que são do Rio de Janeiro de esquerda, né? E a gente apresenta o projeto do museu e geralmente eles abrem editais e a gente geralmente consegue verba por meio dos editais das emendas parlamentares. É dinheiro público, a gente tem a cultura tem direito a esses recursos, né? Claro que a maior parte dos recursos são para educação, saúde, educação e infraestrutura, mas a cultura tem direito também. Então, a gente sempre solicita recursos, né? E aí a gente consegue, hoje, por exemplo, a gente está com três emendas, né? Uma que é acabando agora, que era do Alessandro Molon, que agora não é mais deputado federal, né? Do Marcelo Freixo, que também agora não é mais deputado federal, mas a gente já tinha uma emenda, né? Então está em curso. E outra agora esqueci. E outra, esqueci agora. São três emendas, uma que já está encerrando e tal. É um processo burocrático, sabe, gente? Não é fácil. É burocrático, tem um sistema que a gente tem que operar, mas a gente viu que é um recurso que chega e é fácil no sentido da gente ter contato com os parlamentares para conseguir esses recursos, porque como são do Rio de Janeiro, eles conhecem, né, o trabalho que a gente realiza. Fora isso, a gente tem as parcerias com algumas instituições locais, como, por exemplo, a Fiocruz, e é sempre importante, porque a Fiocruz é uma parceira de peso, interessante, e o setor que a gente tem contato mais diretamente, que é a cooperação social da Fiocruz, dentro lá é um setor que é bem sensível às questões sociais, então a gente também consegue, em alguns editais, pela Fiocruz, alguns recursos. Fora os editais, né, que a gente tem de ponto de cultura, ponto de memória, mas que é sempre assim, será que vamos conseguir, né, esse edital? Mas sempre é uma preocupação nossa, porque a gente precisa de recursos para manter o museu funcionando, não só para pagar as pessoas, o que é justo, né, que elas recebam, mas também para manter uma infraestrutura, né? Porque, como eu falei, se queimou a lâmpada, a gente fica já com um déficit ali de atender pessoas, e a gente atende pessoas de todas as idades. Por exemplo, a educação de jovens e adultos tem senhores, senhoras de 70, 80 anos, e a gente recebe essas pessoas. Então tem que ter uma boa iluminação, principalmente à noite, porque tem escolas que funcionam à noite. Mas a gente também recebe crianças de 4, 5 anos, do jardim, da pré-escola, então a gente tem que ter todo o cuidado com o espaço, né? Então, isso também é uma responsabilidade. Eu não sei se seria possível passar algumas imagens. Eu mandei o PowerPoint, mas eu acho que acabou não chegando, né? Temos sim, professora, só um Tem minuto. aí? Era só passar algumas imagens para vocês terem uma noção mais ou menos do espaço, da localização, porque eu já falei demais. É bom a gente ir trocando, né, essas experiências aí. E assim, enquanto a André coloca, assim, compartilha, só para vocês saberem, né, que assim, a nossa preocupação realmente é estar sempre investindo na formação, né, das pessoas que estão ali. Então, até porque são elas que vão assumir futuramente todas as funções administrativas do espaço. Então, assim, investir nessas pessoas, né, para tudo que se faz. Então, assim, a gente tem um investimento muito grande no teatro, na dança, porque a gente tem essas oficinas que são para crianças e adolescentes. Então, assim, é importante que pessoas da própria comunidade possam ser professores nessa área. Então, não professores com uma formação, uma capacitação para isso, né? Então, a gente investe muito também na parte da formação acadêmica,
com pessoas, né, que as pessoas possam fazer suas graduações, mestrado, doutorado, e que estudem sobre temas que sejam relevantes para a Maré, para o museu, para o SEASM, para a gente poder ter, né, pessoas realmente que dominem o conhecimento, além, é claro, da prática, o que é muito importante, né? Tem como colocar em tela cheia, só para passar assim, algumas imagens. Poderia até passar já para a segunda, que é só mostrando mais ou menos um quantitativo, alguns números sobre a maré. Só um minuto, professor. Sim. Lá em cima, do lado esquerdo, tem um íconezinho. Está conseguindo ver? Sim. Lá em cima, do lado esquerdo, tem um íconezinho, assim, é o terceiro, quarto ícone, eu acho. Se clicar ali, vai ficar em tela cheia. Mas não, dá, pode ir passando. Aí é só, ali é o quantitativo, assim, alguns números sobre a maré. Aí é um mapa, né? Esse mapa a gente fez em 2000, e são as comunidades que formam a maré. Tem outra imagem, são algumas imagens antigas. Pode passar, André, por favor. Pode avançar. Está conseguindo, não? Eu estou passando aqui, já estou aqui na Maré Mapa Satélite, não está passando aí? Para mim, não sei se para as outras pessoas. Eu ainda estou no... Sim, entrou agora. Aí a localização da maré, do lado direito, vocês estão vendo aqui, esse desenho é a cidade universitária, onde está localizada a UFRJ, do lado direito. Do lado esquerdo é Bom Sucesso, Ramos, que são bairros que ficam próximos à maré. E o que separa a maré da cidade universitária é um canal, né, que era bem maior, né, porque aqui era uma praia, aqui era um arquipélago. Então, a própria cidade universitária aqui eram várias ilhas que o Getúlio Vargas, na década de 1950, mandou aterrar. E aí criando a cidade universitária. Mas eram várias ilhas. Uma das ilhas, a maior delas, da cidade universitária, era a Ilha do Fundão. Então, a cidade universitária recebeu o nome de Ilha do Fundão por isso. Mas não era só a Ilha do Fundão, eram várias. E essa parte em azul é maré. Grande parte aqui é tudo aterro, né? Esse lado todo esquerdo, direito, desculpa, do azul, né? Esse lado direito, tudo isso foi aterro. Então, a faixa d'água, né, do espelho d'água da Baía de Guanabara foi aterrada aqui. Né? Então, a gente tem aqui a maré. Então, separa o canal que a gente chama Canal do Cunha, separa a maré da cidade universitária, e do outro lado é a Avenida Brasil, que separa a maré de Bom Sucesso e Ramos. Né? Pode passar, por favor. Aí a fachada do SEASM, que fica no alto do Morro do Timbal, onde surgiu a Rede Memória, mas o museu não funciona aí, o museu funciona na parte baixa, tem uma foto que mostra. Pode passar, por favor. Passou, professor? Para mim ainda não entrou, não. Sim, aqui é o acervo da antiga Rede Memória, né? Que é um projeto que não existe mais, que deu lugar ao Museu da Maré. Pode passar, por favor. Aí é a inauguração, que foi em 2002, do arquivo Dona Rosina Vieira, ainda lá no alto do Morro do Timbal, no SEASM, né? Que é o projeto da Rede Memória. Pode passar, por favor.
Aí já é a antiga Casa de Cultura, inaugurada em 2003, mostra aí a fachada, onde hoje funciona o museu. Pode passar, por favor. Aí já é a montagem, né? No meio da exposição de longa duração, chamado Os Tempos da Maré, tem um barraco, que a gente chama de, né, barraco sobre palafitas, porque era em cima da Baía de Guanabara, tem muitas fotos no acervo e na exposição que mostram isso. Então, a gente, na exposição, construiu um barraco em tamanho natural. Pode passar, por favor. Aí são algumas matérias de jornal que saiu sobre a inauguração, e foi em 2006, maio de 2006, a inauguração. Pode passar. E aí a fachada já mudou, não é mais essa, mas essa daí é do dia da inauguração do museu, já em 2006. Aí o museu já tem 17 anos, né? Pode passar, por favor. Aí o Gilberto Gil era ministro, né? Em 2006 ele esteve presente na inauguração, e também vários representantes de museus do Rio de Janeiro e de outros lugares, porque o museu ele foi inaugurado na Semana Nacional de Museus. Então, tem sempre uma cerimônia que acontece, uma atividade grande, na abertura da Semana Nacional de Museus, em algum momento, né, da semana. E essa atividade aconteceu justamente com a inauguração do museu. Então, muita gente de museus estava presente nesse dia. Pode passar, por favor. Aí são alguns projetos que o museu desenvolve de visitação, contação de histórias. Tem um grupo de contadores de história, que são histórias, na verdade, que a gente coletou a partir dos depoimentos dos moradores. Então, essas histórias acabaram gerando um acervo para o grupo de contadores de história, né? Então, são histórias assim locais. Então, tem histórias do casamento na Palafita, que foi uma festa de casamento que aconteceu, e no meio da festa o barraco caiu, desabou. Então, tem essa história. Tem a história de um porco que nasceu com cara de gente na Baixa do Sapateiro. Então, essas e outras histórias. Tem a história da figueira mal assombrada do Morro do Timbal. Então, são várias histórias que, no depoimento que os moradores têm, porque a gente trabalha com histórias de vida. Então, os moradores vão falando sobre sua trajetória, como chegaram na Maré, se nasceram, se vieram de outro lugar. E aí eles vão contando histórias, e a gente transformou essas histórias no acervo do grupo, né, de contadores. Pode passar, por favor. E aí também as oficinas culturais com hip hop, capoeira, teatro. Pode avançar, André. Aí também é uma exposição itinerante que a gente tem, chamada Memórias da Maré, que é uma exposição com banners e que conta a história da Maré, e que essa exposição ela pode ir para vários lugares, né? Tanto dentro da Maré quanto fora. Aí foi no Circo Voador. Pode passar, por favor. Aí já é a exposição de longa duração, Os Tempos da Maré, que mostra um pouco do acervo museográfico, assim, da própria exposição, o acervo museológico, e explica o porquê, né, dos tempos. Eu não vou mostrar porque vai demorar muito, mas só para a gente saber que, assim, da onde surgiu essa ideia da museografia, né, dessa exposição. Na verdade, a gente, desde o início, lá, quando a gente estava pensando em montar a exposição, né, do museu, a gente não queria de jeito nenhum que fosse uma exposição assim que contasse a história da Maré de forma cronológica linear. Lá em 1930, 1940, a gente não queria que fosse assim. A gente queria que fosse de uma forma mais dinâmica, mais interativa. E aí surgiu a ideia de fazer uma exposição temática. E aí, cada tema ser um tempo, porque a gente brincaria com os tempos. Então, assim, são os vários tempos. Cada módulo expositivo apresenta um tema. E esse tema ele está contextualizado em diferentes tempos. Então, no passado, presente e futuro, se misturam, por exemplo, no tempo da água.
que é um dos temas discutidos. Mas a gente não queria trabalhar só com essa temporalidade, né? Assim, passado, presente, futuro, e os tempos individuais, pessoais, subjetivos, né? Das pessoas, como é que cada um sente e consegue perceber aquele tema. Então, na verdade, ali tem experiências também das pessoas que lutaram para construir esse território, para permanecer no território. Então, são várias temporalidades misturadas em cada tema. Então, o primeiro tempo é o tempo da água, e tem o tempo da migração, tempo da casa, tempo do trabalho, da resistência, tem o tempo do medo também, tem o tempo do futuro. Então, são vários tempos que se misturam ali, né, na exposição. Então, essa é a proposta da exposição de longa duração. E, além da exposição de longa duração, né, a gente tem também um espaço de galeria, onde a gente apresenta sempre uma exposição temporária, que ou a equipe do museu monta, ou alguém de fora vem e apresenta algum tema, como a gente fez, pessoal da Casa da Ciência, da Fundação, da UFRJ, levou lá para o museu uma exposição sobre Alzheimer. E foi uma exposição muito sensível, né, porque muita gente conhecia alguém que tinha Alzheimer. E era uma exposição de artes misturado com ciência, né, porque tinha toda essa parte, né, da próprio tratamento, as pesquisas sobre a doença, mas também tinha o olhar dos artistas que produziram arte numa releitura sobre a questão do Alzheimer. Então, essa exposição, por exemplo, veio de fora, mas agora a gente já está, desde maio, recebendo artistas locais, né? Então, pessoas que moram na Maré que estão expondo seus trabalhos lá na galeria. Então, a gente já teve 2 exposições e agora estamos indo para a terceira, com artistas do próprio território expondo, né? Então, também é um espaço de interação e é muito legal porque a gente vê os diversos olhares, né, da arte, né, de quem está na favela também, e está sendo uma experiência muito boa. Mas é isso, depois eu vou deixar eu enviei 2 textos sobre o museu, que explica também isso aí que eu estou falando, sobre o que é o museu, como é que foi criado, e o PowerPoint também, essa apresentação, vocês podem ter acesso, eu já enviei, vocês podem ter acesso e ver com mais calma essa parte dos tempos, né, da exposição de longa duração, que apresenta cada tempo, apresenta os 12 tempos, né, porque são 12 tempos, que a gente brinca também com isso. Assim como são 12 os meses do ano, né, são 12 os tempos aqui no museu. Então, são 12 tempos em que a gente mostra um pouco dessa realidade local, mas sempre pensando no diálogo com o todo, né? Obrigada, viu? Professora, que maravilha a gente ter a oportunidade de conhecer esses lugares. Eu já tinha ouvido falar, não tive a oportunidade ainda de estar lá no espaço, mas já conhecia a história do Museu da Maré. Nós temos uma experiência aqui no Ceará aproximada, mas com certeza o museu conseguiu aí dar alguns passos importantes à frente, né? Eu acho que é uma política de memória importantíssima que nós temos que, inclusive, a partir dessas experiências, repensar a política de memória, né? Do governo federal, dos estaduais, municipais, a gente entender de qual lugar a gente precisa olhar para essa memória e qual memória a gente precisa salvaguardar, né? A gente tem o CPDOC aqui do Pirambu, que é um lugar também, um dos primeiros bairros de resistência, onde ele foi ali ocupado, né? E foi criado, então, um espaço de memória também desse processo de ocupação aqui em Fortaleza. Bem, eu vou passar aqui, vou lhe agradecer demais, espero que você fique aqui conosco, né? Permanecendo aqui conosco, a gente vai passar já para a professora Cíntia, e depois da fala da professora Cíntia, a gente abre para perguntas, né, dos alunos que estão aqui, para a gente fazer uma integração bacana. Muitíssimo obrigada, hein, professora Cláudia?
Amei, sua fala foi maravilhosa. Desculpa aí não ter conseguido fazer a apresentação do jeito que mais aberta, mais ampliada, mas tenho dificuldades aqui com essa técnica. Professora Cíntia, por favor, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Porque realmente está ventando muito e o áudio parece... Andréia, queria só falar uma coisa. Eu sou arte educadora, eu ainda não sou uma professora, e eu falo isso porque eu sou apaixonada pelos professores, e um dos lugares mais incríveis que eu já visitei na minha vida foi o Museu da Maré, então estar aqui com a professora Cláudia é tipo, ok, maravilhoso, zerei a vida, tá tudo certo. Vou tentar ser bem breve para trocar com vocês, eu quero agradecer o convite. A minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de pele não retinta, meu cabelo é crespo cacheado, eu pintei ele de ruivo porque eu estava com muitos cabelos brancos aqui e não aceitei. Eu estou com batom vermelho, o fundo aqui eu desfoquei porque está uma bagunça aqui atrás de mim. Eu estou com uma blusa de algodão vermelha que está escrita aqui, Só o Teatro Salva, que é do Tá na Rua, que é o lugar que transformou a minha vida. Eu nasci na Central do Brasil, numa cabeça de porco, ou uma casa de cômodos, ou uma ocupação. E a minha mãe sofre de esquizofrenia, eu fui criada mais pela minha irmã, eu tenho 37 anos, então a doença mental naquela época era tratada de uma forma muito diferente, minha mãe ela é levada para o Pinel muitas vezes, a gente dividia um banheiro com mais de 300 pessoas, e aí isso fez acabou fazendo com que a nossa infância fosse muito complexa, e eu e a minha irmã passamos por situações muito difíceis. Com 19 anos, no Largo da Carioca, que é o centro do Rio de Janeiro, eu encontrei o grupo Tá na Rua, e eu estava sentada na praça chorando, e eles entraram, começaram a apresentar. Quando eles acabaram de apresentar, eu fui atrás deles até a Lapa. Nessa época tinha o Ponto de Cultura no Tá na Rua, era o último ano do Ponto de Cultura, então eu entrei, fiz todo o ano de teatro, e no final do Ponto de Cultura eu entrei para o grupo, e o Tá na Rua, de fato, ele salvou a minha vida. Eu tinha feito 20 anos e eu descobri a autoestima, descobri o sentir e a palavra, porque eu nunca tinha escutado essa palavra, e isso me deu acesso ao mundo, me deu acesso à cidade. O Rio de Janeiro diz que se é uma cidade para todos, mas a gente tem muitas favelas e tem muitos lugares que não são para todos, então eu nasci aqui na Central e a gente sempre morava aqui na região portuária, e eu não circulava na cidade, eu não entendia sobre o que era política pública, eu não entendia por que as pessoas entravam na favela matando todo mundo, eu não sabia de nada. Minha mãe é semi-analfabeta, então eu fiz até o ensino médio e não comecei uma faculdade direto. E aí, depois desse meu contato com Tá na Rua, eu resolvi começar a dar aula de teatro para as crianças, porque eu queria fazer teatro o tempo inteiro, e na minha cabeça as crianças tinham que descobrir a autoestima, que eu estava descobrindo, e eu já me sentia velha, com 20 anos. E comecei a dar aula de teatro no Morro. É teatro de rua, então eu parava, abria uma trouxa que eu pegava no Tá na Rua, no Largo, na praça, em tudo quanto é lugar, as crianças apareciam, e ali as coisas aconteciam. Em 2011, em 2010 a Providência foi pacificada. Em 2011 chegou um projeto chamado Rede para a Juventude, onde eles ensinavam os jovens essa parte de produção, para colocar suas ideias no papel. Foi aí que surgiu o Entre o Céu e a Favela, com a ideia inicial de ser um jornal. A Providência até então não tinha e continua não tendo nenhum meio de comunicação oficial. A gente não tem rádio comunitária, a gente não tem jornal, hoje é WhatsApp, Facebook, essas coisas. Na época eu propus fazer um jornal e a gente estava passando por um processo de gentrificação muito forte na região portuária, e eu fui falar dessa gentrificação. E aí, na época, eu fui convidada a não fazer mais o jornal. Eu aceitei o convite, porque eu não entendia como funcionavam as regras.
e comecei a investir mais nessa parte cultural. E o Entre o Céu e a Favela foi crescendo, crescendo. Eu fiz um coletivo com os projetos daqui. Aqui no Morro hoje tem 15 projetos. Em 2018 a gente se separou, e aí em 2019 eu consegui um edital da Rede Gerando Falcões. A gente passou a ser parte da rede, a gente passou a ser uma ONG acelerada. Em 2021, eu comecei a fazer um projeto chamado Favela 3D, que é um projeto com a ideia de transformar a favela em digna, digital e desenvolvida. Hoje, o Entre o Céu e a Favela, a gente atende mais de 1.000 pessoas na Providência. A Providência tem, em média, de 6.000 a 7.000 moradores. A gente oferece atividade para crianças de 7 a 14 anos, para jovens a partir dos 15 e para mulheres até sem fim. Qualificação profissional para as mulheres, com atividade de beleza, educação, cultura e esporte para as crianças. A gente tem um programa de empregabilidade, a gente tem um programa chamado Decolagem para gerar dignidade e tirar as pessoas da extrema pobreza. E aí eu brinco que a ONG é uma cebola, né? Porque você começa a fazer teatro, aí de repente a criança chega e não tem o que comer, aí você começa a perceber que tem que ter um lanchinho. Aí tem a mãe dela, que também não está fazendo nada, aí aparece o irmão que tem 15 anos e não quer fazer com a criança, e aí você vai criando uma coisa e vai criando outra, e de repente as coisas estão num tamanho. Hoje o Entre o Céu e a Favela está de um tamanho que eu realmente não imaginava. A gente tem 32 pessoas trabalhando. A maior fonte de recurso que eu tenho ainda é lei de incentivo, através do município do Rio, e a Rouanet eu já consegui captar uma vez, agora eu estou indo para a segunda. A gente tem um bazar, que é o nosso negócio social. A gente pega doação de roupas e revende isso, e todo o recurso a gente volta para a ONG. A gente tem doação de parceiros locais, a gente tem doação de pessoa física, doação de empresa de forma direta. Esse é o meu maior trabalho na ONG, fazer captação de recurso. Dentro do território, a gente está num território que tem tráfico, UPP, líder social, morador, tudo junto e misturado. Então, a gente faz uma política muito intensa para conseguir, de fato, trabalhar. Nesse projeto Favela 3D, a gente acabou de fazer uma reforma na Pedra Lisa, que é uma localidade da Providência abandonada mais do que qualquer outra pelo poder público. Lá a gente trabalha educação ambiental, a professora Cláudia falou sobre isso, a gente tem uma questão muito séria aqui na Providência do lixo. Nas favelas como um todo, né, por conta desse não recolhimento do lixo, por conta de sermos favelas horizontais, então, verticais, então como é que você sobe, como é que a coluna sobe para pegar o lixo, aí é mais fácil jogar o lixo na pedreira, porque você também não vai ficar com lixo dentro de casa. Então, a gente está numa reeducação muito intensa dos moradores pela questão do lixo, pela questão da água. A gente também tem o abastecimento de água é muito inadequado, é misturado com esgoto, não tem saneamento básico, então a gente está no meio disso. A gente tem um grupo de teatro chamado Bando Teatro Favela, onde a gente tem espetáculo, e a ideia desses espetáculos é a gente vender eles, e aí o recurso vai para os atores, que no momento a gente está numa versão mirim, então são atores de 8 a 14 anos, e aí eles ganham uma bolsa para participar, e uma parte do recurso volta para a ONG para reinvestir nos programas. Então, basicamente, é esse o trabalho. Quero muito trocar, ouvir vocês, saber das minhas experiências, o que serve para vocês, da experiência de vocês. Fico muito feliz com a oportunidade de trocar, acho que na troca a gente aprende um monte de coisa, e eu sou uma pessoa que eu fui aprender, de repente eu me dei conta que eu sabia um monte de coisa, mas eu fui aprendendo meio que no desespero, meio que na marra. Eu consegui entrar na universidade agora em 2021, eu fiz o primeiro semestre e tranquei, porque eu estou no meio do caos aqui fazendo os projetos, e aí devo voltar agora ano que vem, porque era um desejo muito grande conseguir entrar na universidade, né? Eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade. Eu sou apaixonada pelo Ceará, já estive aí. Uma grande amiga minha que eu conheci no Tá Na Rua
que a Lua Ramos, ela voltou para aí, então a Rosana também. É muito legal falar com vocês. Eu acho que a cultura nos une e a gente passa os mesmos sofrimentos, assim, né? Na rede Gerando Falcões, eu falo com a ONG do Brasil inteiro e a gente passa pelos mesmos sofrimentos, e é muito importante a gente estar junto e poder trocar, porque quando você está sofrendo, é bom você saber que tem alguém que você pode conversar, que também sente as mesmas dores que você, que existe uma rede de apoio, e isso dá um gás, ajuda na resiliência. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente, eu levanto, dá errado, eu caio, eu levanto de novo, eu não desisto, né? Eu subo e desço o morro. Então, para mim, esse momento aqui de troca é super importante. E estou aí disponível, Andréia. Ai, Cíntia, você é, sim, uma professora. Amamos esse momento, acho que foi super importante também a gente conhecer as histórias por trás das instituições, por trás dos grupos, né? Eu acho que é importante a gente entender essa motivação ali, essa inspiração, e de onde vem a força também, né? E é interessante como essas associações, essas ONGs, esses grupos de teatro são também espaços que estão cumprindo políticas públicas, né? Estão fazendo a inclusão, estão fazendo a diferença, estão dando uma possibilidade, um novo olhar, né? São espaços que acolhem das mais diversas formas, né? Que, como você estava colocando aí no teu relato, começa pela formação do teatro, entende que precisa ter alimentação, depois vai com um olhar para essa mãe que às vezes está em situação também de violência, né? Além de estar sem um trabalho, e aí isso vai, né, ampliando, quando você vê, já é uma grande fundação, uma associação ali que tem muitas pernas, que fala com a cultura, que dialoga com a assistência social, né, com a política de inclusão de trabalho. Isso é muito bacana a gente conhecer também esses outros lugares, essas outras ações. Bem, gente, a gente abre agora para perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão e a gente vai seguindo aqui essa ordem, e aí a gente direciona aqui as perguntas para a professora Cláudia e para a professora Cíntia. A gente tem uma pergunta por enquanto aqui no chat. Gostaria de perguntar para a Cláudia: e o Museu da Maré se identifica enquanto iniciativa de museologia social? Como o museu pensa patrimônio cultural e junto à comunidade? Essa é a primeira pergunta. Se vocês quiserem falar também, pode abrir o microfone e a gente também vai tentando fazer aqui uma inscrição para seguir. Enquanto a gente não tem outros inscritos, professora Cláudia, se já quiser responder, fica à vontade. Ícaro, ótimo. O Museu da Maré nasceu exatamente nessa perspectiva da museologia social. A gente, quando estava pensando, né, toda essa parte diretamente da museologia, porque assim, o trabalho de memória é anterior. Como eu falei, ele é desde a Rede Memória, desde lá do início do SEASM, na 1996, 97, a gente já desenvolvia. Tanto é que a gente tem o arquivo, Dona Rosina Vieira, que é também do início de 2000, né? 2002 e tal. Mas quando a gente começou lá em 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, não sei, a pensar no museu, não foi à toa, né? Assim, da onde surgiu essa ideia de museu? Na verdade, o que aconteceu? Por conta do trabalho de memória da Rede Memória que a gente fazia, a gente começou a atuar junto com o pessoal da Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, né? Aqui pertinho do museu tem aquele campus Manguinhos, né? da Fiocruz, onde fica o castelo, e responsável, o setor, né? A unidade da Fiocruz responsável
pelo patrimônio, pela guarda da memória da Fiocruz, da luta, né, da saúde pública e tal, é a Casa de Oswaldo Cruz. Então, a gente começou uma parceria com eles porque a Casa de Oswaldo Cruz estava querendo abrir esse espaço, né, do campus da Fiocruz Manguinhos de uma outra forma para a população, que a população acessava lá o espaço naquelas campanhas de vacinação, né, que sempre tem campanha de vacinação, fazer uma grande atividade lá, a população acessava no dia a dia por conta dos hospitais que também tem dentro da Fiocruz, mas eles queriam abrir nessa perspectiva do patrimônio, da memória. E como é que eles pensaram isso? Criando um museu, que até hoje tem um Museu da Vida Fiocruz. E aí a gente justamente começou a trabalhar junto para pensar a formação dos monitores, de quem iria, né, ser responsável pela visitação, por fazer a monitoria da visitação dos visitantes mesmo, né, das pessoas que vão visitar o Museu da Vida, porque é um museu a céu aberto, tem alguns espaços, né, que são fechados, tem a lona, a tenda cultural, tem parte, né, da biblioteca, tem parte de laboratório, mas a maior parte, assim, é o espaço todo da Fiocruz. Então, conhecer aquele espaço, fazer a visita guiada por ali. Então, eles recebem visitas, muita visitação, muita. Ali todo dia tem gente, né? Escola não para de visitar e tal. E então a gente começou um trabalho junto ali. Isso em 98 para 99, que a gente começou a trabalhar junto ali. E aí o museu foi inaugurado em maio de 99. E 2 anos depois, se fez um seminário, né, de avaliação de todo o processo, da formação dos monitores, que no início, em 99 e 2000, todos eles eram jovens moradores da Maré, todos, né? E passavam por uma formação pelo SEASME e pelo Educativo do Museu da Vida. Então, até hoje, ainda continua tendo esse curso, que é o curso de monitores do Museu da Vida. E aí, só que nesses 2 anos tinha essa característica de todos serem moradores da Maré, jovens de ensino médio, estudantes de ensino médio. Então, quando a gente começou a trabalhar nessa formação desses monitores, a gente começou a descobrir um outro campo de atuação, que era o museu. Porque, para a gente, assim, o que era o museu? Era um espaço, tudo bem, de memória, de cultura, mas não era um espaço de militância. A gente não via o museu como um instrumento de transformação social. Isso estava longe da nossa perspectiva, sabe, de atuação política. Quando a gente começou a trabalhar com essa, né, formação de monitores para o Museu da Vida, a gente começou a perceber que o museu poderia ser esse instrumento. E aí a gente começou a correr atrás, estudar, né? E aí a gente descobriu que tinha, dentro da museologia, uma linha, né, de pensamento, de atuação, que via a museologia como instrumento de transformação social também, que viu os museus como ferramentas de transformação social, que era a museologia social. Aí pronto, aí a gente começou a estudar, correr atrás das pessoas, a gente começou a ver na Unirio pessoas que eram ligadas à museologia social. O professor Mário Chagas também orientou muito a gente nesse início, a gente começou a participar de muitos encontros, e a partir, então, de 2001, surgiu na gente do SEASME, da Rede Memória, o desejo de ter um museu na Maré. E aí coincidiu da inauguração da Casa de Cultura, em 2003, e a gente ter lá esse espaço, que era a Casa de Cultura, na verdade, era uma fábrica antiga que tinha sido fechada, né? Ficou uns 20 anos fechada, né? Que era uma casa da indústria naval. Então, lá se produzia peças de navio, e tinham 2 galpões grandes. Então, com o pé direito alto, mas não tão alto, a gente resolveu fazer como se fosse um grande teatro, onde acontecem as ações culturais. E o outro galpão, que tem o pé direito aí muito alto, esse a gente resolveu
reservar para as exposições. E aí, quando a gente... Aí já tudo já pensado para isso, surgiu em 2004, né, o primeiro edital dos pontos de cultura. E a gente se inscreveu, a Rede Memória, né, inscreveu o projeto Museu da Maré. E aí foi quando o projeto foi selecionado. Então, com esse recurso dos pontos de cultura, que a gente começou a fazer no galpão que a gente já tinha separado para a exposição, a gente começou a instalar, né, essa exposição aí de longa duração, que é, no caso, Os Tempos da Maré. Mas sempre dentro dessa perspectiva da museologia social, em diálogo sempre com a comunidade. Se você tiver a oportunidade de chegar lá, vocês vão ver que a maior parte dos objetos que a gente tem no museu são doações feitas pelos próprios moradores, né? Que cedem objetos, não só os seus depoimentos, mas objetos também, e documentos também, que esses ficam no arquivo da Norosina, né? Mas muitas doações, e sempre há essa interação, principalmente com as instituições da comunidade, né? Porque assim, porque a comunidade, quando a gente fala em comunidade, a gente está pensando o que é comunidade, na verdade, né? Então, assim, a Maré tem 140 mil moradores. Como ter uma interação com essas pessoas? Isso é muito complexo, né? Então, quando a gente está falando de comunidade, a gente está falando de instituições legítimas que estão nessa comunidade e que tem a comunidade participando, como, por exemplo, as escolas públicas, os postos de saúde, as outras instituições, ONGs que existem na comunidade, onde o bloco carnavalesco, escola de samba, porque na Maré tem escola de samba, então são instituições que a comunidade está participando. Então, a nossa interação é sempre com essas instituições, o que não descarta, é claro, o diálogo direto com as pessoas que chegam ali, querem visitar. Claro, isso sempre acontece, mas a gente sempre busca assim, interação com os projetos que têm uma legitimidade dentro da comunidade, porque a comunidade está inserida participando, né? Então, por exemplo, as clínicas da família, todas têm programas voltados, por exemplo, saúde LGBTQIA+, saúde da mulher, saúde da criança, do idoso. Então, já tem pessoas da comunidade que estão nas clínicas da família e que fazem uso desses serviços. Então, a gente, junto com a clínica da família, já leva, né, e divulga o museu e convida as pessoas. Então, geralmente vão em grupos. Por exemplo, a gente vai receber agora um grupo que trabalha com saúde mental do CAPES. Tem o CAPES que cuida, né, que trabalha, que está dentro da linha do SUS, né, de uma política pública de saúde mental. Então, o CAPES, que atende a Maré, é o CAPES Magal. Eles marcaram uma visita ao museu, levando um grupo, e o nome do grupo é Loucos por Cultura. Achei super legal esse nome do grupo, e esse grupo vai visitar o museu semana que vem. Então, assim, a nossa interação, quando a gente fala de comunidade, a gente está sempre pensando nisso, né? Interação com as instituições que têm participação da própria comunidade. Então, assim, a gente nasceu desse processo da museologia social. Se esse processo de museologia social não existisse, muito provavelmente o museu não existiria. Então, a gente nasce a partir dessa discussão e a gente foi aprofundando. E aí algumas pessoas, por exemplo, foram fazer mestrado na Unirio em memória social, né, para aprofundar esses conhecimentos e poder falar também sobre isso, e não só atuar, mas atuar com um conhecimento teórico também. E isso não anula o conhecimento da prática do dia a dia de quem está no museu, atuando no museu. Mas é sempre importante também ter essa base teórica, porque a gente tem que saber do que a gente está falando, entender aquilo que a gente está falando, né? Então, museologia social para a gente é fundamental, percebendo o patrimônio como
não algo que esteja distante, né, das pessoas, um patrimônio que está no museu ali salvaguardado no museu, mas que um patrimônio interativo, né, que ele recebe, ele tem vários sentidos, porque as pessoas dão sentido a eles, porque está em interação com a comunidade. É um patrimônio que está ali representativo dessa comunidade, não é um patrimônio que foi roubado de ninguém, né? A gente não trabalha com patrimônios roubados, patrimônios que foram pilhados de outras culturas, de outras pessoas. É o respeito por aquele patrimônio que está ali. Todo patrimônio tem um valor muito afetivo para quem está ali, porque é uma doação, né, de cada morador, e como é importante, por exemplo, você chegar num dos tempos do museu, num dos módulos expositivos, que é chamado Tempo da Resistência, e você vê ali no Tempo da Resistência um jaleco do seu Silas, que já faleceu, mas a filha dele doou para a gente, que era o jaleco de alguém que trabalhou, por exemplo, na comissão de luz, porque as casas não tinham luz, né, na década de 50, 60, 70, a luz, na verdade, ela só foi chegar a energia elétrica nas casas por volta de 1980. Muitas casas não tinham energia elétrica, então tinha energia elétrica na rua. E como é que as casas começaram a ter energia elétrica? Moradores, lideranças locais, criaram uma comissão de luz e eles começaram a fazer a gestão da distribuição de luz para as casas. E o seu Silas foi uma dessas pessoas. E a filha dele guardava um jaleco. E está lá o jaleco dele na exposição. Então, assim, você vê o quanto ela, né, porque era algo para ela que tinha um valor afetivo muito grande. Era uma referência do pai dela. E hoje está no museu. E aí não é só uma referência dela, né, da filha dele, mas agora é uma referência para a comunidade toda, porque isso conta a história a partir de um objeto, de uma roupa, né, uma roupa de trabalho, né, que é o jaleco que ele usava, contando a luta das pessoas para conseguir luz elétrica para a comunidade. Então, assim, é algo que ultrapassa, né, aqueles limites familiares, da memória, do afeto, né, familiar, e agora é algo compartilhado. Então, isso só foi possível porque a gente foi forjado, né, dentro da museologia social, e a gente também faz parte da rede de museologia social do Rio de Janeiro. A gente é fundador da rede, o Museu da Maré é um dos fundadores, e a rede Museologia Social, que hoje tem mais de 60 iniciativas no estado do Rio de Janeiro todo, e que tem várias iniciativas que trabalham exatamente nessa perspectiva, né, da museologia social. Obrigada, professora Cláudia. A gente tem uma pergunta. Renata, você quer fazer a pergunta? Você registrou aqui, mas você está aqui também. Quer aproveitar para fazer? Depois a gente tem Isaac, também inscrito. Pronto. Eu fiz 2 perguntas, né, para as duas. A primeira que eu queria saber quando vocês vão fazer inscrições, né, para as pessoas poderem participar das atividades e tudo mais. Vocês costumam perguntar, né, contabilizar de onde a pessoa tipo, o bairro, o território, já que a gente sabe que essa questão do território é bem complexa, né, quanto à criminalidade. Eu queria saber como é que vocês fazem, assim. Cíntia, quer começar? Podemos fazer um bloquinho, e aí já peço para a Isaac fazer já a pergunta. Pode ser? Isaac? Oi, eu sou Isaac, eu sou pessoa não binária, branca, do cabelo cacheado, na altura da orelha, todo no fundo de uma parede amarelo creme. Estou usando uma blusa branca com listras pretas e um brinco de prata na orelha esquerda, que parece um alargadorzinho. E aí, a minha pergunta vai para as duas, assim, a respeito de como os projetos de vocês, né, me chama muita atenção a questão do que a professora Cláudia acabou de comentar,
sobre a questão da saúde mental, né? Nessas comunidades que são assoladas por crimes, criminalidade, que o poder público não chega como deveria, muitas vezes cabe à cultura e às ONGs culturais tentar administrar um pouco isso, levar um pouco isso. E aí eu fiquei curiosa para entender, já que a professora Cláudia agora falou sobre essa parceria com o CAPS, a gente teve uma aula com a Glícia do Doido é Tu, que me chamou muita atenção também como é esse lugar da cultura, como processo de cura mesmo, né? Para essas pessoas que têm crises de ansiedade constantemente, que têm as casas invadidas, né? Ora pelo crime, ora pelas milícias aí no Rio, pelos policiais. E aí eu queria entender como que esses projetos de vocês têm contemplado, se tem contemplado, se é uma perspectiva, se não é. É meio que isso, assim. À vontade, Cíntia, para começar. Posso começar de trás para frente? Fica à vontade. Vou começar com o Isaac. Aqui, Isaac, a gente faz rodas de conversa. A gente tem uma equipe psicossocial com um assistente social e psicólogo. Então, a gente faz um primeiro atendimento e aí, quando a gente percebe que precisa de um acompanhamento mais intenso, a gente faz encaminhamento para as redes de apoio, que é isso, o CAPS. A gente, aqui no bairro, tem um hospital psiquiátrico público, e aí a gente vai tentando fazer esses alinhamentos. A questão mental ainda é muito mal tratada como política pública, então, às vezes, a gente vai tentar fazer um encaminhamento e não consegue, e aí o que a gente consegue fazer aqui, que acontece semanalmente, são as rodas de conversa. A psicóloga fica na ONG, e aí alguém chega lá e conversa com ela, para casos emergenciais. Eu trabalho muito o teatro como uma ferramenta de cura com as mulheres, então a gente dança, a gente coloca músicas para refletir sobre a questão da mulher no mundo, a gente ri, a gente chora, a gente conta as nossas histórias, a gente faz ali uma expurgação do que a gente está sentindo. Essas atividades acontecem uma vez por semana, mas eu acho que tem uma coisa que aconteceu antes disso, que essas pessoas e nós, eu fui me dar conta, mesmo com a minha mãe, uma pessoa esquizofrênica, eu fui me dar conta que eu tinha uma saúde mental depois dos 28 anos que eu comecei a fazer terapia para tratar as questões que eu tinha. Então, logo de início que a gente começou a falar, olha, tem um psicólogo, tinha uma resistência muito grande com isso, porque as pessoas não faziam ideia do que era a saúde mental e do quanto a gente que mora, eu moro aqui na Providência, e do quanto a gente que mora em territórios que são violentados, porque para mim a favela ela não é um lugar violento, ela é um lugar que é violentada o tempo inteiro, o quanto a nossa saúde mental ela não existe, a gente não tem saúde mental. E não tem como ter com você perdendo as pessoas, com você o tempo inteiro com medo, com você o tempo inteiro tendo falta de direitos. E aí esse início com as pessoas foi bem complicado, hoje é tudo mais bem aceito. E aí a gente faz o que é possível, porque eu também entendo que política pública deveria fazer isso, né? O governo deveria fazer isso. Eu sou uma ONG, eu faço o que é possível para mim, mas não é ainda o que é o ideal e o que de fato faria com que as pessoas tivessem uma saúde mental adequada, porque a gente não é olhado nesse lugar. Então, aqui funciona um pouco assim. Sobre a Renata, a gente pergunta, a Providência ela é um morro que tem entradas e saídas no entorno dela toda, ela pega 3 bairros e uma lateral é o centro da cidade. Mas a minha pergunta, quando a gente pergunta de onde ela vem, não tem, na verdade, nada a ver com a criminalidade, no nosso caso. A gente pergunta para entender de qual localidade da Providência ela vem, ou se ela vem do asfalto,
porque a Providência, por essa questão dela ter entradas e saídas em todo o entorno dela, faz com que as pessoas que moram na Providência não circulem dentro da Providência, porque você pode sair da sua casa e descer já no asfalto, você não precisa atravessar 2, 3 localidades da Providência. Então, só quem mora no topo, que acaba quando desce, passa por 2 ou 3 localidades. Então, essas referências que as pessoas têm da Providência são muito distintas. A pessoa que mora lá na Ladeira do Faria, ela paga água, paga luz, o carro sobe, então ela tem um olhar da favela. A pessoa que mora aqui na Pedra Lisa, a Pedra Lisa é um lugar que a polícia não entra, não tem CEP, não tem saneamento básico. O olhar desse morador de lá é completamente diferente, que também vai ser diferente do olhar do morador que está no topo do morro, porque quanto mais você vai subindo, mais vulnerável é para a segurança. A polícia, quando ela chega no topo do morro, ela bate, invade, rouba, faz o que ela quer. Aqui, já no início do morro, ela pensa 2 vezes, ela dá uma batidinha na porta, porque ela olha e fala, peraí, essa pessoa aqui, né, é uma casa de alvenaria, tem um carro na porta, então essas relações são muito diferentes. Então, quando a gente pergunta, para a gente entender também da onde essa pessoa vem e entender, porque hoje, aqui na Providência, a gente tem três lugares, de um lado do morro, e a gente dá aula do outro lado do morro numa escola aos sábados. Então, essa circulação das crianças também, todo sábado de manhã, a equipe se divide e vai buscar as crianças em pontos diferentes, e aí todo mundo tem que estar uniformizado, porque se tiver operação, precisa saber que essas crianças são da ONG, as crianças não estão andando na favela sem fazer nada, como eles dizem quando leva bala perdida, as crianças estão indo fazer uma atividade. Então, eu participo do Conselho de Segurança, do Conselho de Segurança Pública aqui da região, e aí o comandante da UPP sabe que sábado tem atividade da ONG, que as crianças estão indo 9 horas e saem às 2 horas. Então, é mais nesse sentido. Sobre o trabalho, a gente trabalha muito com dados, né? Deixa eu ver a relação aqui. A gente trabalha muito com dados, então eu estou sempre passando formulário de avaliação, e aqui tem uma coisa que eu sou daqui, né? Isso aqui é o meu lugar, assim. Então, o trabalho que a gente faz é muito próximo. Se a criança não aparece no sábado na atividade, durante a semana, na segunda-feira, ela já recebe uma mensagem no WhatsApp. Se ninguém responde essa mensagem, na terça e na quarta, alguém da ONG vai lá na casa dela para ver o que aconteceu, para ver se a gente tem como ajudar, se tem alguma questão de violência, se tem alguma questão de alimentação, para que, de alguma forma, a gente consiga garantir que a criança vá à atividade. Então, a gente fica acompanhando isso semanalmente. A gente não deixa a criança ficar sem atividade, a gente fica ali em cima. E isso vale também para as mulheres que fazem atividades. Não apareceu, a gente liga, a gente vai na porta. No início, isso faz uns 3 anos que a gente faz, era muito complexo, as pessoas falavam, nossa, vocês aparecem do nada, abre o bueiro, sai alguém da ONG. Mas, a longo prazo, isso foi virando a favor da gente, porque as pessoas começaram a perceber qual era a nossa proposta, e também elas começaram a se sentir cuidadas, se sentir abraçadas. Então, a gente fica acompanhando isso o tempo inteiro. Todo curso com as mulheres, elas recebem um formulário para dizer o que deu certo, o que deu errado. Eu só quis fazer teatro. Todas as outras atividades que tem na ONG são atividades que as crianças pediram, que os moradores pediram. Não tem uma lógica de fazer o que sai da minha cabeça, não, porque a gente está fazendo para as pessoas e com as pessoas, então tem que ser coisas que elas também se interessem e que elas também acreditam que é bom para elas. Então, o trabalho de dados que a gente acompanha muito de perto, e eu moro aqui, gente, eu sento na padaria de manhã, alguém aparece e fala, ontem a assistente social não foi lá na hora que ela disse. Aí eu falo, tá, vou falar com ela. Então, é uma coisa muito feita junto. Eu sempre deixo evidente que a ONG é um espaço nosso. Hoje eu estou como presidente da ONG, mas é um espaço nosso, é um espaço da favela, entrar na ONG, mexe nas coisas, arruma, limpa, é tudo muito coletivo. Então, eu sinto que o trabalho, eu consigo acompanhar, e aí a gente vai entendendo a evolução das pessoas também, gente que volta a estudar, jovem que consegue um trabalho, criança, mulheres que conseguem creche, que conseguem emprego, a gente vai acompanhando isso junto ali, caso a caso,
E eu acredito que a gente tem conseguido fazer um trabalho significativo, mas eu sou uma ONG, eu não faço o que o governo deveria fazer. Então, mesmo que eu faça o meu trabalho muito bem feito, existe um abandono e um déficit social gigantesco, que nenhuma ONG vai dar conta, porque é política pública e o governo tem que acordar e se dar conta de que a população... na região portuária, a maior parte da população mora na Providência e no Morro do Pinto, nas favelas. E tudo o que eles fazem em volta da região portuária não é para a gente. Então, essa lógica é muito fora da realidade, né? Espero ter respondido as duas. Bem antes de passar já para a professora Cláudia, dizer que o Ícaro colocou, que eu acho que eu super concordo, sensacional essa ideia de falar, né, sobre que a favela não é esse lugar violento, que ela é violentada, e aí ele coloca também, ele agradece a professora Cláudia, trajetória e experiências fortíssimas, muito simbólicas, densas, múltiplas, intensas, adoraria conhecer a localidade pessoalmente algum dia. E a Ivna Chacon, eu acho que é Ivna Chacon. Existe algum problema em relação aos territórios? Aqui nós temos dificuldades com territorialização das facções. E nós temos também Andy Mendes inscrito. E aí eu queria só fazer uma pontuação rápida com relação a essa questão que você colocou, que eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente vem aí de um processo que a gente trabalhou a questão a gente tem trabalhado com produtores e gestores culturais, né? Então, esse é o grande perfil aí da ECUT, né? E aí eu acho que você fala uma coisa muito importante, e talvez essa pergunta seja importante que ela esteja, né, esse pensamento esteja, por exemplo, dentro desses projetos, né? Qual política pública eu desenvolvo e qual política pública precisa ser fomentada pelo Estado, né? Através ali dos fomentos que vão ser buscados a partir dos projetos aí colocados, né, como a própria professora Cláudia falou ali, nos captadores e tal e tudo. Então, essas ONGs, esses espaços, esses pontos de memória, esses lugares são lugares de tensionamento, são lugares que estão executando políticas públicas, e essas políticas públicas precisam ser apoiadas pelo Estado, né? Quando o Estado começa a entender e reconhecer esses lugares como lugares que necessitam de fomento, aí sim a gente vai entendendo o lugar do Estado e o papel do Estado. Não é a criação, não é o Estado criando ali possibilidades, mas fomentando ações reais que já existem, que são geradoras de emprego, que são transformadoras de realidade. E só para fechar, acho que você falou uma coisa muito importante, a questão dos formulários de avaliação. É muito importante esse processo, e aqui nós temos produtores, gestores culturais, produtores que também trabalham com outras instituições, né, dessa questão da avaliação, tanto a avaliação do público que está recebendo ali a oferta de serviços, né, propostos pela instituição, como também o entendimento desse serviço, se esse serviço está chegando bem, não está, as pessoas estão sendo atendidas, o que é que precisa fazer mais, até para que a atuação ela seja real e ela seja conectada realmente com a realidade. Então, já passando aqui a bola para a professora Cláudia, estou muito feliz com essa tarde, que coisa linda. Olha, são perguntas assim bem importantes, porque mostram, né, assim, isso, é a nossa realidade. A gente está em territórios que são territórios violentados, são territórios vulnerabilizados, porque territórios vulneráveis, não sei o que, na verdade são vulnerabilizados, né? Empobrecidos, né? Territórios que estão conflagrados. Então, começando sobre essa questão, né, de como é a maré. Bem, tem gente de fora da maré, e isso não é um impeditivo, não, né, que se inscreve para fazer as oficinas de teatro, de hip hop, de capoeira, mas a maioria é moradora da maré. O que a gente sempre busca, né, saber de onde vem, até porque na visitação também, né, da exposição, a gente busca saber se você é da maré,
fala para a gente, né, qual é a sua comunidade, porque a gente quer saber assim, quais as comunidades que mais visitam. Porque a Maré tem 16 comunidades. A gente sabe que os extremos, quanto mais distante da Maré, menos as pessoas vão visitar, porque o transporte já fica mais difícil, né? Então, os dois extremos, que é Marcílio Dias, que é na Maré, mas que fica na altura da Penha. Então, olha só, longe. E o outro extremo é o Conjunto Esperança, que fica na altura de Manguinhos. Então, assim, é mais difícil das pessoas circularem, principalmente quem é Marcílio Dias, Roquete Pinto, Praia de Ramos, que são comunidades mais para o outro extremo, que elas têm que se deslocar pegando um transporte pela Avenida Brasil. O que favorece, né, a chegada no museu é o fato de ter um acesso pela Avenida Brasil. Mas a maioria das pessoas que frequentam o museu frequenta pelas vias internas mesmo, então, pelas ruas internas que ligam uma comunidade à outra. É sempre bem tenso, né, porque a gente tem comunidades que são dominadas pela milícia, comunidades são dominadas pelo Comando Vermelho, comunidades são dominadas pelo 3º Comando, e no meio disso tudo tem um batalhão de polícia, o 22º Batalhão de Polícia. Então, isso gera uma tensão muito constante. E, fora isso, a gente ainda tem as operações policiais que acontecem de fora para dentro. Então, assim, é sempre muito complicado, porque a operação policial... Porque, assim, o 22º Batalhão ele não faz nada ali dentro da Maré. Você não vê carro, tanto é que a entrada do batalhão não é pela Maré. A entrada do batalhão é pela linha vermelha. Quem estiver circulando pelo Rio de Janeiro, por exemplo, for da Ilha do Governador, onde ficou o aeroporto internacional, em direção ao centro da cidade, vai ver à direita, aquela área ali é Maré, e vai passar em frente ao batalhão, e vai ver que a entrada do batalhão é pela linha amarela. Então, o batalhão está ali e não tem nenhuma atuação de policiamento na região. Não existe isso. Né? Assim, não existe um carro de polícia, um único carro de polícia, que entre em rua nenhuma, porque eles não entram. Não existe, não entram. Só entram quando existe operação policial. Aí é uma ordem vinda de fora para dentro. E aí, claro, eles vão e são a base ali para receber caveirão, que são os carros blindados. E, assim, é um terror, porque não tem hora para começar. Geralmente começa de madrugada. Ou, às vezes, muito cedo, quando as pessoas estão saindo para o trabalho. 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E é muito terrível, porque já algumas vezes a operação começou 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, quando já estava todo mundo nas escolas, por exemplo. Então, você ouvindo o caveirão passando pelas ruas e helicóptero blindado sobrevoando e atirando de cima para dentro da comunidade. Então, assim, é uma situação que, claro, isso acontece todo dia? Não, não acontece todo dia, mas acontece. Teve 2 meses, aí eu acho que foi fevereiro, abril e maio, que as pessoas até começaram a falar, hoje tem TBT, amanhã tem TBT, porque toda quinta estava tendo operação policial. Toda quinta-feira. Aí o pessoal, amanhã vai ter TBT. A gente já sabia que ia ter operação, porque toda quinta estava tendo operação. Então, assim, é uma situação muito ruim. É claro que a gente não tem condição de, como a Cinti falou, a gente é uma ONG, a gente não tem que cuidar de segurança pública, né? Mas a gente acaba, no meio disso, tentando buscar alternativas de como proteger as pessoas dessa situação, né? Então, assim, alguns protocolos, ouviu isso, informa, tem os grupos, troca os grupos, isso não só no museu, como também na escola. Na escola a gente tem vários grupos e um vai passando para o outro, olha, gente, ouvi isso, fogos, cuidado, fogos de artifício.
olha, um caveirão passou aqui na rua tal. Então, é uma rede de informação para tentar, na medida do possível, deixar a pessoa ciente para que ela procure alguma forma, assim, olha, pela rua tal não dá para ir, porque caveirão está aqui, ou tem pessoas armadas aqui. Então, assim, as pessoas buscam alternativas. Claro que tudo isso é um paliativo, né? Porque, na verdade, a gente percebe que isso faz parte da política pública, né? Esses territórios estarem conflagrados, tomados por traficantes armados, com armas, um armamento extremamente poderoso, muito poderoso. Tudo isso faz parte de uma política de segurança, sim. A polícia entra para acabar com o tráfico. Mentira, não entra para acabar com o tráfico de jeito nenhum, a gente sabe disso, isso é tudo mentira. Tudo isso faz parte de uma política pública que envolve vários setores e vários escalões das autoridades e chega em vários lugares. É um comércio, é forma de ganhar dinheiro, é forma de submeter essas comunidades ao medo, de colocar as pessoas sempre numa situação de tensão que chega à questão da saúde mental. É assim, a gente percebe que durante a pandemia tudo piorou, não só pela pandemia, mas porque durante a pandemia houve um aumento de pessoas armadas na comunidade. O poder público ele teve uma ausência grande, já existia uma certa ausência, porque é isso, chega, mas não chega do jeito que tem que chegar, e aí durante a pandemia tudo piorou. Foram as instituições locais, as ONGs, principalmente, que se organizaram para distribuir cesta básica e kit de limpeza e higiene, teve que correr atrás disso, conseguir e distribuir, porque a gente não teve ajuda do poder público para isso. A vacina só chegou um ano depois, né? Chegou em 2021, mas durante o ano de 2020, por exemplo, o museu fechou ao público, mas esteve aberto o tempo todo os espaços do galpão e tal, para receber cesta básica, higienizar e distribuir, porque a gente teve que fazer isso. E justamente nesse período de uma ausência muito maior, já era sentida, mas nesse período muito maior do poder público, isso fez com que aumentasse, né, de certa forma, o número de pessoas armadas, as ocupações, assim, todos os espaços que vocês possam imaginar, calçadas, praças, campos de futebol, tudo foi ocupado para construção de casa, construção de kitnets, né, construção de lojas, e isso tudo virou negócio. Né? Então, o estacionamento virou negócio, tudo. Então, as calçadas estão tomadas. E aí, isso tudo mexendo com a saúde mental das pessoas, e a gente buscou, então, uma parceria com um grupo de psicanalistas que tem uma atuação ligada à democracia, assim, psicanalistas pela democracia, unidos, né, pela democracia. Então, a gente fez uma parceria, eles faziam durante a pandemia, continuam fazendo um atendimento remoto a muita gente. A gente teve casos assim de pessoas que disseram isso, olha, se não fosse esse atendimento, a gente teria enlouquecido. Inclusive um caso terrível de uma avó que perdeu o neto quando ela estava indo ao supermercado com o neto e um carro passou numa fuga lá, atirando, e um tiro na cabeça do menino, na Avenida Brasil. A avó estava junto e presenciou tudo, e ela entrou numa situação terrível, e aí, claro, que ela teve todo esse acompanhamento, inclusive foi direcionada por esse grupo de psicanalistas, foi direcionada para o CAPES, né? E aí fez todo o tratamento, né? E, assim, muito jovem, né? A gente tem um acompanhamento de muito jovem. O SEASME tem uma parceria com a UFRJ, com atendimento com o setor da psicologia, e aí a gente tem com a escola de psicologia, então a gente tem pessoas da psicologia que atuam também lá no SEASME, que também dão suporte para o museu. A gente tem alguns atendimentos específicos, né, com algumas psicólogas que atendem no próprio museu, né, que tem uma sala lá que a gente chama sala de acolhida, e a gente está sempre buscando essa parceria com o CAPES para casos que precisam de algum acompanhamento mais
intenso e constante, né, permanente. Então, a gente sempre busca essas parcerias, mas é isso que a Cíntia falou. A gente é ONG, né? Então, na verdade, é de frente para o museu, do outro lado da rua, tem uma clínica da família que também tem atendimento psicológico, mas é uma psicóloga que vai uma vez por semana com uma população gigantesca, né? Então, a gente sabe dessa questão de como foi, inclusive, o desmonte da política de saúde mental durante o governo, não, durante o desgoverno fascista que a gente teve aí. Então, assim, houve todo o empenho mesmo, de desmontar a política de saúde mental que está assim, acabada agora, né? Então, até retomar tudo, reconstruir tudo, vai levar um tempo. Então, isso não por um acaso, porque houve todo o que o envio de dinheiro, de verbas públicas, para esses grupos religiosos cuidarem da saúde mental das pessoas. Então, assim, a gente sabe que tudo isso foi uma forma de desviar dinheiro público. Então, tá? É uma situação muito difícil que a gente busca, por exemplo, sempre busca o diálogo com a Fiocruz. Então, a gente sempre está procurando alternativas, mas a gente sabe que é tudo paliativo, porque, na verdade, o que a gente tem que lutar, e a gente também está nessa frente, né, de luta aí, é por políticas públicas. Então, a gente, por exemplo, faz parte de um grupo chamado Fórum Favela Universidade, que tem a participação da UFRJ, que tem a participação da Fiocruz. E esse grupo trabalha justamente com jovens moradores de favela que estão na universidade. Então, assim, como é que a gente dá um suporte, né, para esses jovens em relação à saúde mental também? Então, tem um GT de saúde mental, que trabalha com tem psicólogos, tem pessoas que trabalham, e a gente vai fazer agora o seminário sobre saúde mental por esse fórum de favela universidade. Então, por quê? A gente trabalha com formação de jovens, e esses jovens entram na universidade por meio dessa formação do curso pré-vestibular, que a gente trabalha no SEASM, né? E aí, quando chega na universidade, se depara com uma realidade dura, por mais que a gente já tenha aí, né, tanto tempo da política de cotas, a gente sabe que a universidade não é para pobre, não é para preto, não é para indígena. A gente sabe disso, né? Não é. Então, as pessoas ainda sofrem muito preconceito e uma realidade muito difícil dentro das universidades, porque elas moram em comunidades, porque a comunidade tem toda essa dinâmica, né, do dia a dia, da violência, das operações policiais. Então, essas pessoas elas têm que ter um acompanhamento. Então, a gente busca isso. Mas a gente busca também, de certa forma, incidir sobre políticas públicas que garantam o direito da população. Maravilha, Cláudia. E aí eu vou passar aqui para a Andy, que está aqui quer fazer uma pergunta, e a Andressa estão com a mão levantada. Aí eu vou pedir para que durante essas duas perguntas, a gente já vai caminhar para o nosso último bloco, para a gente ir também, vai estar chegando aqui também ao fim aqui do nosso horário, certo? Então, Andy e depois Andressa. Uma ótima tarde, todas as pessoas que estão aqui. Andressa, só dar aqui a palavra para a Andy, porque estava já escrito antes de você, tá? Logo porque eu estou com meus dois, eu estou logado em dois locais, porque no outro eu não consigo ligar a câmera, né? Então. Então ele também é você, né? Isso. Então, tá ótimo. Perfeito. Boa tarde, todas as pessoas presentes, né? No momento que Cíntia estava falando, ela falou algo sobre algo ser massacrante psicologicamente, né? E isso me veio muitas coisas na cabeça. Como a questão de eu perceber que algumas pessoas têm resistência a buscar esse tratamento, né? Aí foi muito interessante, porque em seguida a Cláudia foi e já fez uma fala que já me fez pensar uma série de coisas, né? Então, assim, a pergunta seria, né? Qual poderia ser uma estratégia da gente? Não é que a gente vai obrigar a pessoa a querer buscar um tratamento psicológico, né? Tem muitas questões sobre isso. Mas considerar, né? Que é ideal que a gente tenha, assim,
uma escuta, essas questões do acompanhamento psicológico, né? Já que de pessoas que estão muito expostas no trabalho dos direitos humanos, né? É muito importante, né? Era mais sobre esse tema, mas eu acho que é para falar muita coisa. Mas se eu tiver feito alguma provocação, né? Tipo, aceito, né? Alguma fala. Mas é só isso mesmo. Agradeço pelo espaço e uma boa tarde. Andressa, muitíssimo obrigada. Ivna, faz só uma colocação aqui. Mas digo, não é a área estar vulnerabilizada, mas, por exemplo, a realização de um curso de formação no museu. Há problema de alguma pessoa não poder participar porque não está autorizada a frequentar aquele local porque mora em uma área que é de outra facção. Aí continua e coloca. Por aqui no Ceará existe a solução. Às vezes temos que fazer 2 turmas, né, em locais diferentes para que essas pessoas não precisem cruzar, então, esses espaços, né? Então, só essa colocação e eu já entendi. André, rapidinho, no museu a gente não tem tanto esse problema, porque se as pessoas se sentem de alguma forma, né, intimidadas, elas podem chegar até o museu por outros caminhos que não por dentro da comunidade. Elas podem chegar pela Avenida Brasil, que facilita, mas a gente nunca teve nenhum caso assim de falar aqui você não entra. Nunca teve nenhum caso ainda, né? Não sabemos. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui que a gente já faça as colocações finais, vou passar para a Cíntia e depois para a professora Cláudia. A gente não tem mais inscritos, essas foram as últimas pontuações aqui que apareceram para nós no chat, e a gente vai aqui chegando nesse momento final. Já aproveito para agradecer imensamente tanto a Cíntia quanto a Cláudia, acho que foi muito importante, já deixamos aqui, né, o link para que vocês possam conhecer e acompanhando a programação, tanto do Museu da Maré, como do Entre o Céu e a Favela, e também como do grupo de teatro, né? Então, nós estamos aqui com os links, né? A gente também vai deixar esse material, esses links, colocar nos grupos de WhatsApp, já vou pedir, inclusive, para Renara copiar e já colocar aqui no grupo dos alunos, e já passo aqui para vocês, fazendo esse agradecimento em nome da ECUT. Acho que essa tarde foi muito bacana, foi muito bom adentrar, né, nessas histórias, entender um pouco como é que se constitui esses mundos, né, esses universos que são esses projetos que vocês estão aqui, de uma certa forma, representando, e a gente já agradece, são mulheres incríveis, mulheres inspiradoras, projetos inspiradores, né, que vão, assim, ajudando também a gente construindo e fazendo essa mudança dessas políticas públicas para que a gente possa ter realmente uma situação melhor, né? A gente possa conviver melhor, com menos desigualdades, com mais oportunidades, né? Enfim, é um pouco isso. Então, já vou passar aqui para vocês, para a gente ir aí para as considerações finais e ir finalizando esse momento de hoje. Obrigada, gente. Eu voltei um pouquinho acima, porque a Ivna falou da proibição por parte das facções, e isso é um tema muito latente para a gente hoje em dia. O Rio de Janeiro, vocês ouviram a Cláudia falando da Maré, né? Milícia, tráfico, polícia, e o tráfico dividido em facções, porque é comando, é terceiro, é PCC, é não sei quem. Se eu posso chamar isso de uma vantagem, a Providência só tem o Comando Vermelho e a Polícia Pacificadora, mas o morro tem um dono, ele é o dono do morro, então o que acontece no morro é a partir do desejo dele. Eu já fiz curso com especialistas em guerra, eu já fiz mediação de conflito, porque eu não consigo fazer o trabalho sem sentar na mesa para dialogar com essas pessoas. Eu faço parte do Conselho de Segurança Pública porque muitas vezes as nossas atividades são
paralisadas por conta disso que a Cláudia falou, de operação, de tiro, já tentaram invadir a ONG, eu já quase fui presa, porque a gente conhece um pouco mais do nosso direito, e aí você vai colocar o limite, mas você é favelado, como é que você está dizendo que você paga imposto se você não paga? Então, eu faço parte do Conselho de Segurança, que é onde eu tento minimizar esse impacto, mas eu faço política dentro do território, eu dialogo, eu sento, eu participo desse Game of Thrones. Se tem um dono, a gente fala com o dono para realizar. Nunca tive nenhuma proibição, mas é sempre muito alinhado, porque eu, como ONG, agora eu acabei de fazer uma obra que custou R$550 mil, e o dinheiro veio da iniciativa privada. A prefeitura, quando ela vem fazer uma obra dentro do território, ela faz alguma coisa para o tráfico. Ela tem isso pré-combinado. Essa coisa de você pagar a propina, essas relações, elas existem. Quando ele encontra a ONG não vai pagar propina, porque se a gente faz isso, a gente é preso. E se você faz isso, você nunca mais consegue dizer não. E aí você está numa fase boa e, de repente, o dinheiro acaba, ele continua cobrando. Isso eu estou falando bem restrito no meu caso, porque a milícia, por exemplo, é difícil, não sei como é que é aí na Cláudia, mas tem lugar de milícia que tem líder que eu conheço que não consegue negociar. Então, eu digo que a minha contrapartida está fazendo uma coisa para a favela, e eu moro aqui, eu sou daqui, então eu vou para o diálogo nesse lugar. O dono do morro é daqui, a família dele mora aqui. A gente tem um imaginário do bandido sanguinário, que não pensa, que só mata, e o cara, a família dele está aqui, ele quer que o lugar esteja bom, ele é empreendedor, ele tem uma choperia, ele tem um monte de casa. Então, eu dialogo com ele dizendo, olha, quanto mais coisas eu fizer, melhor o território vai ficar, mais gente vai vir para cá, mais as pessoas vão ter mais dinheiro, mais economia vai dar. Eu fico fazendo um jogo ali para que eu consiga fazer o meu trabalho. Isso é muito tenso, eu faço bastante terapia para isso. Eu tenho as minhas precauções, né, de segurança, possíveis de um circulo de noite, não ando sozinha, mas eu não tenho como fugir disso. Então, eu não sei como é que é aí, Ivna, mas eu acho que se a gente resolve trabalhar num território como esse, a gente precisa entender como o território funciona, quais são as políticas do território, quais são as regras, qual é o nosso limite para a gente não ultrapassar o limite e descobrir só depois do cara estar expulsando você de dentro do lugar, que às vezes a gente tem um limite na cabeça e o cara que se diz dono do lugar tem outro limite, mas o diálogo é a melhor forma, assim. Eu já repensei o meu lugar algumas vezes por conta disso, por passar por situações de ter que dizer, olha, isso aqui não é, mas está ganhando quanto? Mas eu ganho isso, mas isso é uma planilha, eu tenho gente para pagar. A minha ONG também mora no morro, mas, ao mesmo tempo, isso é o que eu amo fazer, isso é a minha ferramenta de salvação para mim mesma, como gente, como uma pessoa que vive nesse mundo, e aí eu acabo me colocando nesse lugar mesmo de procurar dialogar com essas pessoas e de conseguir resolver, minimizar esse impacto, mas é sempre uma linha tênue ali. Você vai estar sempre falando, vai vir gente hoje vai vir gente no morro, até com a UPP também, porque a gente está aqui falando de tráfico, mas a polícia a polícia é mais assustadora porque ela é paga pelo nosso dinheiro para vir matar a gente. Então, assim, e ela é uniformizada, é uma loucura, assim. Mas também, então a gente avisa, estamos no morro, vai ter isso, vai ter evento, a gente fica nesse diálogo o tempo inteiro. Eu não sei se eu fugi de alguma coisa que você falou, mas é que você citou isso e eu quis voltar, porque realmente acho que é uma situação muito complexa para a gente que trabalha em territórios que são violentados. A Política de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ela foi embora, assim, a gente está em guerra. Só que como a gente não assume que está em guerra, a gente não age como pessoas que estão em guerra. É muito, muito complexa. Eu quero agradecer o convite, Andréia, agradecer a troca,
agradecer poder ouvir a professora, dizer que estou disponível. Eu mandei alguns links para a Rosana no WhatsApp para incluir aí mais coisas burocráticas, site de edital, um canal no YouTube que eles ensinam a várias coisas burocráticas, porque isso foi a maior tristeza para mim, a burocracia. Até hoje ainda é. A burocracia, ela me engole e eu fico... A professora falou da emenda parlamentar, eu estou no meio de um curso de emenda parlamentar, no final da aula eu quase fico desesperada, eu falo, meu Deus, quando é que eu vou conseguir esse dinheiro? Mas a gente precisa da burocracia para manter o nosso trabalho, para conseguir avançar, então mandei algumas coisas para lá. Se vocês quiserem saber mais e a gente conversar mais, pode mandar coisas no Instagram também, eu respondo. E... acho muito importante isso, André, que vocês fazem, o trabalho, essa troca. A gente estreou na pandemia essa possibilidade do online, né? Então, a gente está aqui no Rio, podendo falar com vocês. É muito incrível, é muito rico e muito importante. Espero ter contribuído com vocês e obrigada pela escuta. Professora Cláudia. Gente, também quero agradecer muito, né? Essa complexidade toda que a Cíntia colocou, é isso, assim, se cada território tem, né, como fazer uma gestão cultural num território com tanta complexidade. Imagina assim, cada lugar, né, como é difícil, né? A gente que faz um trabalho que realmente é um trabalho sério, que tem que lidar com todas essas mazelas, tem que lidar com a ausência do poder público, a ausência de qualidade, né? A Maré, por exemplo, a gente não tem um diálogo direto, porque a Maré não tem um dono, né? Porque a Maré tem muitos donos, e cada comunidade está lá sempre, tem gente, tem o gerente, tem não sei quem, tem... E aí, assim, infelizmente, né, a gente tem... Hoje, as associações de moradores muito associadas ao tráfico, então o diálogo às vezes se dá mediado pelos presidentes de associação. E a Maré não tem uma associação só, cada comunidade tem uma associação de moradores. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, vamos fazer um trabalho legal lá na Vila do Pinheiro, tem que conversar com o presidente da Vila do Pinheiro. Então, ou no Morro do Timbal, ou no Bento Ribeiro Dantas, ou na Baixa Sapateiro, cada comunidade tem um presidente. E aí a gente dialoga. Então, esse diálogo com o poder local se dá via, geralmente, presidente de associação. E é isso que a Cíntia falou, né? A gente não pode pagar nada. Mesmo porque se a gente paga isso, a gente vai ser, para o resto da vida, ter que fazer isso. Um poder público paga. E paga de várias maneiras, várias maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, que está aí é colocar, fazer contrato com empresas, por exemplo, para trabalhar em limpeza, terceirizadas para trabalhar na limpeza de instituições públicas, e os contratados, as pessoas que vão fazer limpeza, são indicadas. E aí quem indica? É isso, está pagando uma propina, está botando aí, bota fulano, bota ciclano, bota beltrano, é isso, eu quero que seja esse fulano. Então, assim, são várias formas, né, de se pagar. Então, uma dessas formas é essa. Então, a gente tem que lidar com tudo isso e ainda manter o equilíbrio da saúde mental, olha só que desafio. E ainda ter toda essa questão da captação de recursos, que é outra coisa que tira o sono muitas vezes da gente. Gente, será que quando acabar esse projeto a gente vai conseguir captar recursos para o próximo? Então, assim, e eu imagino que isso não é, sei que isso não é uma coisa só da Maré ou só da Providência, isso é algo de todo, né? Todos os lugares onde a gente está, lugares que são periféricos, né? Lugares que não estão, que não são beneficiados pelas políticas públicas de cultura, de educação, a gente tem que correr atrás disso, né? Onde a gente vai procurar achar um teatro, onde a gente vai buscar cinema, isso não existe, né?
Então, a gente tem que fazer os nossos espaços, valorizar a cultura local, buscar o diálogo com toda a cidade, buscar o diálogo com o poder público, ainda mediar todos esses conflitos e ainda captar recursos. Olha só, é um trabalho que deveria ter realmente um reconhecimento por parte do poder público, mas que não está tão interessado. Por isso, a importância da política, da gente fazer política, né? Fazer política é fundamental para a gente atingir, de fato, esse bem-estar da comunidade. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês por terem ficado aqui até o final, terem participado. Eu gostaria muito de agradecer ao convite, ia ser um prazer, né? E que a gente tenha outras oportunidades aqui de estar junto, gente. Obrigada. Obrigada de novo, agradecer agora a todos os alunos que tiveram conosco, chegamos aqui a ter 32 alunos, né, durante o decorrer da tarde, foi muito especial mesmo, espero que a gente consiga também fazer novos momentos, novas trocas, a gente sabe que foi curto, são muitas experiências dentro das ações que vocês já desenvolvem, então, dentro desse recorte temporal, a gente pôde conhecer e viajar um pouco aí pelas histórias e por esse caminhar de vocês, caminhar junto, né, com vocês. Então, muitíssimo obrigada, gente. Na segunda-feira, nós temos a atividade, tá? No dia 14, a próxima aula da ECUT, e qualquer dúvida que vocês tiverem, tem aí o WhatsApp e tem o Instagram também. Muitíssimo obrigada, professora Cláudia, Cíntia, e vamos ficar aí conectadas, né? Porque eu acho que a gente ainda pode trocar muito. Obrigada, gente.